Bom dia, bom dia, bom dia. Abençoado seja o nosso dia, em nome de Jesus. Segundamos para a honra e glória do Senhor. E como diz o tema, não baixe a guarda. Como assim não baixe a guarda? 1 Pedro 5, 8 diz assim: estejam alertas e vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vivian, o que isso tem a ver com a minha família no altar de Deus? Hoje, segunda-feira, é dia de eu colocar minha família no altar de Deus, é dia de eu orar, é dia de eu jejuar, é dia de quê? De guerrear pela sua família. Sabe, meus queridos, nós vivemos uma constante guerra, invisível aos nossos olhos, mas real. E a palavra mostra claramente isso, né? O que a gente acabou de ler? Pedro nos alerta para que nós estejamos alertas e permaneçamos vigiando. Por quê? Porque nós temos um inimigo que ele tá andando por aí, feroz, faminto. Para quê? Para tentar, né, procurando alguém para devorar. E é por esse motivo que nós jamais devemos baixar a guarda. Aqui no Grupo Refúgio, no propósito de hoje, da minha família no altar, desde que eu faço parte aqui do grupo, eu não me recordo, se eu tiver equivocada que alguém me corrija, eu não me recordo de um homem ter colocado a sua família no altar de Deus, né? Sempre são as mulheres que estão ali colocando a sua família no altar do Senhor, buscando a Deus, intercedendo pelos seus. E nós, então, como mulheres tementes a Deus, nós não podemos nos distrair. E quantas são as distrações que nós temos hoje em dia, não é? São tantas as coisas que querem roubar a nossa atenção, mas a gente deve permanecer vigilante, atento. Nós devemos permanecer como sentinelas. O que é um sentinela, Vivian? É alguém ou algo que está de guarda, vigiando ou observando. Pode ser um soldado em posição de vigilância, uma pessoa que observa atentamente. Nós estamos em guerra e tem uma frase assim bem conhecida que diz que as mulheres podem não ter a força física de um homem. E é verdade. Mas nesse tipo de guerra que nós enfrentamos diariamente, mesmo que nós tivéssemos essa força física equivalente a de um homem, de nada nos adiantaria, porque é uma guerra espiritual, é uma guerra onde nós precisamos usar as nossas armas espirituais. E a nossa principal arma é a oração. Existem várias armas, né? No dia de hoje nós oramos e jejuamos. Jejum também é uma arma de guerra. Mas a oração, sabe, é o nosso dever estarmos alerta a tudo que acontece na nossa família, com o nosso marido, com os nossos filhos, e jamais, em hipótese nenhuma, deixar de interceder pela vida deles. Muitas das vezes nós, mulher geralmente é muito observadora, nós conseguimos facilmente detectar quando o nosso filho está agindo de uma maneira que ele não costuma agir, quando o nosso marido está mais quieto, está mais distante, né? Ou está se mostrando mais preocupado. E muitas das vezes a gente até tenta fazer algo para que essa situação seja normalizada ou que seja alterada.
Mas muitas das vezes somente o nosso falar não vai adiantar, né? Nós precisamos estar intercedendo a todo tempo pela nossa família, porque ela é o nosso bem mais precioso, né? O Senhor confiou a sua família a você. Ela é um projeto do Senhor, mas Ele confiou a você, mulher, ajudadora, auxiliadora, valorosa. Sabe, minhas queridas, são muitos os desafios que nós enfrentamos hoje nesse mundo para estar direcionando a nossa família, para estar nutrindo a nossa família, para estar alicerçando a nossa família no Senhor. É lógico que o trabalhar é do Espírito Santo, mas nós somos canal, né? O canal que o Senhor utiliza dentro da nossa casa. Então, que a gente venha sempre estar intercedendo pelos nossos, pois aonde a minha mão não chega, a do Senhor alcança. O que eu não tenho como mudar, Ele consegue. O que eu não consigo guardar, Ele consegue. Eu passei por uma experiência muito dolorosa quando a minha filha saiu de casa. E hoje ela voltou para casa, para a honra e glória do Senhor. Ela não só saiu de casa, mas se afastou também dos caminhos do Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela voltou para os caminhos do Senhor. E assim permanecerá em nome de Jesus. Mas sabe, queridos, é tão maravilhoso a gente ver a fidelidade do Senhor sobre a nossa vida. Quantas foram as madrugadas que eu investi orando pela vida da minha filha? Quantos foram os jejuns que eu fiz pela vida da minha filha? Quantas foram as pessoas aqui do Grupo Refúgio que se uniram a mim em oração para estar intercedendo pela vida da minha filha? E quantos foram os livramentos que hoje eu já sei que o Senhor concedeu na vida dela? E ainda os que eu ainda nem sei, mas eu tenho certeza que o Senhor deu inúmeros livramentos. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor guardou a vida da minha filha. Então, assim, que você venha permanecer firme, orando pela sua família, orando pelos seus. Se você tem alguém da sua família, sabe, que se desviou dos caminhos do Senhor, permaneça, persevere. Permaneça orando, pedindo a proteção do Senhor sobre a vida dessa pessoa, para que o Senhor traga ela de volta, em nome de Jesus. Eu lembro que quando eu passei por esse momento bem tenebroso, o Senhor usou uma passagem para falar comigo, que era do filho pródigo. E foi exatamente assim que aconteceu na vida da minha filha, porque Deus é fiel. E outra coisa que eu queria pontuar no dia de hoje: muitas das vezes a gente ora e temos mesmo que orar. A palavra nos ensina orar sem cessar, né? A todo momento a gente tem que estar orando. Mas algo que também é essencial na nossa vida e na nossa família, principalmente, é que a gente jamais venha abrir mão daquilo que a gente crê. Não negocie seus valores de maneira nenhuma. Posicione-se, se mantenha posicionada. Na sua vida, quem decide é você. Então, assim, a gente declara a todo tempo e toda segunda-feira aqui, né, no propósito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, esteja posicionada, esteja realmente servindo ao Senhor e vá direcionando a sua casa, a sua família a servir ao Senhor também, a ter conhecimento da palavra do Senhor. Né, eu vou dar um exemplo sobre a gente não abrir mão do que a gente crê. Um exemplo assim bem prático. Né? Você crê no Senhor, você teme a Deus e seu filho começa a namorar uma moça e quer dormir com ela na sua casa. Isso parece certo? Será que é certo a gente abrir a nossa casa para que o nosso filho que está namorando durma com a sua namorada na nossa casa? Nós podemos ser tentados a deixar que ele durma,
para não ter conflito. Ah, mãe, por que todo mundo deixa? Você é careta, por que que você não deixa? E aí tem aquela confusão, né? Todo aquele drama. E aí que mora o perigo, quando a gente cede à tentação. Né? Até então ser tentado não tem problema, o problema é quando a gente cede. Quando a gente cede, quando a gente deixa, quando a gente abre mão do que a gente crê, nós abrimos a brecha que Satanás estava esperando. A gente começou o nosso vídeo hoje dizendo que ele está procurando alguém para devorar. Tem outras traduções que dizem que ele está ao nosso derredor, só procurando uma brecha. Assim, a brecha ela não se abre sozinha. Satanás ele não tem poder para abrir a brecha. Quem abre a brecha somos nós. E ele se aproveita da brecha que nós abrimos para entrar e para destruir, para devastar, para arrasar. Sabe? Então que você se mantenha firme, que você permaneça posicionada no Senhor. Não negocie seus valores por nada nem por ninguém. É nisso que eu creio e eu não abro mão do que eu creio. Eu creio na palavra do Senhor e eu vivo a palavra do Senhor. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor, que essa palavra possa ter edificado a sua fé, que você venha em nome de Jesus declarar e viver, colocar em prática. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Amém?